Feliz sábado, igreja. Feliz sábado a todos que se dispuseram a hoje acordar e vir à casa do Senhor. E feliz sábado também àqueles que estão nos acompanhando em qualquer lugar do mundo hoje, pela internet e no YouTube. Bem, nós iremos agora para um seminário que tem como título O Lugar da Habitação de Deus. E um seminário, ele se propõe a ser algo mais dinâmico do que um sermão, por exemplo, O que acaba fazendo com que os irmãos tenham a disponibilidade de participar, de perguntar, de interagir, Então, estarei sempre aberto aqui a qualquer participação, basta levantar a mão que o microfone pode estar passando aí. Obrigado. Bem, o título do seminário é O Lugar da Habitação de Deus, e eu começo com uma pergunta. Se você pudesse fazer um único pedido a Deus, qual seria? Se você tivesse esse direito, assim como alguns personagens bíblicos fizeram. Qual seria o pedido que você faria a Deus? Se você hoje tivesse a oportunidade de estar frente a frente com Ele, o que você pediria? Bem, Davi, o personagem Davi, no Salmo 27, ele fez um pedido especial. Então, abra a sua Bíblia em Salmo, capítulo 27, verso 4. Salmo, capítulo 27, verso 4. Amém? Diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Esse era o maior desejo de Davi. A única coisa que ele pedia a Deus. Se Davi tivesse somente um pedido disponível, ele pediria isso. Que pudesse habitar na casa do Senhor todos os dias. E esse desejo expresso no coração de Davi é somente um reflexo opaco do desejo de Deus de morar com o homem. Porque muito mais do que o homem deseja morar com Deus, Deus deseja morar com o homem. Ele nos criou para morar com Ele. E ao longo da nossa vida nós devemos desenvolver o desejo de retribuir isso, também querendo morar com Deus. E quando Davi fala do templo, que a única coisa que ele queria era morar na casa do Senhor, no templo. Essa concepção de templo, ela muda com o tempo. A gente vai ver que a primeira vez que Deus estabelece contato com o homem é no Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi criado com esse propósito, de que Deus estabelecesse contato com o homem. Porque, afinal de contas, irmãos, a gente vai trabalhar do início ao fim desse seminário com o seguinte conceito. Templo é o lugar em que Deus se comunica com os homens. O conceito mais abrangente para templo será esse. O lugar onde Deus se comunica com os homens. E no início, no princípio de tudo, esse lugar é o Jardim do Éden. Deus criou esse lugar e habitou entre Adão e Eva. O Espírito de Profecia fala sobre esse contato de Deus com Adão, principalmente, desde o início, e que ele se dava principalmente no momento do pôr do sol. Era um momento de encontro especial entre Deus e o homem, e o Jardim do Éden era o palco disso. Mas veio o pecado, e o pecado atrapalhou um pouco o contato que Deus tinha com o homem, e ele passou a não ser mais tão direto assim.
Mas Deus continuou se fazendo presente. E de que forma ele se fez presente depois do pecado? Através de santuários. E Deus mandou que se construíssem santuários para que ele pudesse habitar no meio do povo. E assim se fez. Nos tempos de Moisés nós tínhamos santuário na terra. Nós tínhamos cerimônias em que era invocada a presença de Deus e que ele habitava no meio do povo através desses santuários. E nós tínhamos até Deus se manifestando através de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Deus se mostrava presente no meio do seu povo assim. Essa era a presença de Deus. Esse era o lugar do seu templo. Bem, ao longo do tempo o homem formalizou ainda mais esse conceito de templo e passou a construir, edificar mesmo prédios em que se formalizasse a presença de Deus. E o primeiro templo instituído, construído, não um templo móvel como acontecia nos tempos de Moisés, na peregrinação que eles passaram até a Terra Prometida. O primeiro templo fixo foi em Siló. E Siló passou a ser a capital do povo de Deus por algum tempo. Durante muitos anos, o templo do Senhor ficava em Siló e lá estava a presença dele. Depois, anos depois, nós tivemos a construção do grande templo em Jerusalém. O templo construído por Salomão, que talvez seja a maior referência de templo que se tem até hoje, por ser magnífico, por ser exuberante. Esse templo em Jerusalém passou a ser o local em que se formalizava a presença de Deus. Lembrando sempre que templo, a gente está imaginando que templo aqui é o lugar onde Deus se comunica com as pessoas, com os seres humanos. Só que o templo ele chegou a ser construído, reconstruído, destruído, reconstruído. O templo de Jerusalém, ele foi destruído e reconstruído. Mas, no ano 70, o Império Romano, com o imperador Tito, destruiu o templo de Jerusalém de uma vez por todas. E depois disso, nós não tínhamos mais um santuário específico em que se fosse colocado ali que Deus habitava naquele lugar. Não era mais um lugar específico. Na ocasião da morte de Jesus, aconteceu algo muito importante. Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado. E ele é rasgado simbolizando que Deus deixava claro naquele momento que ele não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas. A habitação de Deus não era mais em templos físicos. O rasgar do véu simbolizava isso. A partir da morte de Jesus, a habitação do Senhor mudava de lugar. E que lugar seria esse? Se não existe mais santuário na terra, onde é que Deus habitaria? Em que lugar? Bem, Jesus foi muito claro. Antes de morrer, ele deixou muito claro onde Deus habitaria e em que forma ele habitaria. Abra sua Bíblia em João. João capítulo 14. João 14, verso 16 e 17. Amém? Aqui palavras do próprio Jesus, ele diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o Consolador, que nunca os deixará.
é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Ok. O Espírito Santo, o Consolador, a nova forma de manifestação de Deus se daria com os homens e depois da morte de Jesus, nos homens. O Espírito Santo habitará com vocês e depois em vocês. E quando Jesus diz que o Espírito Santo habitará em vocês, isso significa que nós somos a nova morada de Deus. O templo do Senhor passa a ser nós mesmos. De acordo com o próprio Jesus, nós somos o templo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E isso é algo muito profundo, principalmente se a gente levar em consideração o que acabamos de dizer, que templo é o lugar onde Deus se comunica com os homens. O lugar em que Deus se comunica com os homens hoje é o nosso corpo. Essa é a nossa via de comunicação. É através do nosso corpo que nós mantemos contato com Deus. Se o corpo está bem, esse contato vai ser facilitado. Se ele está mal, esse contato vai ser atrapalhado. Então, devemos cuidar do nosso templo. Jesus declarou que o nosso corpo passa a ser a morada do Espírito Santo, mas Paulo sistematizou isso e reforçou várias vezes em vários versos, principalmente no livro de Coríntios, essa ideia de que agora nós somos a morada de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler alguns versos de Coríntios aqui, em que Paulo vai reforçar essa ideia que nós temos, de que nós somos agora a habitação de Deus. 1 Coríntios 3, verso 16. 3,16, diz assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, aqui está muito claro. Nós somos o templo de Deus. Paulo diz com todas as palavras. Nós somos o templo de Deus e o lugar em que Ele habita. E agora, 1 Coríntios 6, verso 19. 1 Coríntios 6, 19 diz: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos. Ou seja, um passo a mais nessa ideia. Se nós somos a habitação de Deus, se o nosso corpo é o seu templo, isso significa que o nosso corpo não pertence a nós. Isso significa que nós não temos o direito de depredar aquilo que não é nosso. Nós não temos o direito de arruinar uma construção de Deus. Somos apenas mordomos. Precisamos cuidar daquilo que Deus nos confiou, que dentre várias outras coisas o nosso corpo faz parte disso também. E tendo isso em mente, sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, Paulo traz algumas advertências sobre isso. Em 1 Coríntios 3, verso 17, nós temos a primeira. 1 Coríntios 3, 17, não saia de Coríntios que a gente vai continuar lendo alguns versos aqui. 1 Coríntios 3, 17 diz: Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Aqui Paulo é bastante incisivo. O nosso corpo precisa ser cuidado, porque quem destruir o corpo, o seu próprio corpo, estará destruindo assim o templo de Deus.
E se você destruir o templo de Deus, depois quem será destruído será você. Isso é muito sério. Isso mostra que nós devemos levar em consideração o cuidado com o corpo e a nossa saúde com muito mais seriedade. Em 1 Coríntios 6, verso 20, nós temos mais uma advertência. 1 Coríntios 6, verso 20 diz assim: pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com seu corpo. Não foi barato, não custou barato, para que o nosso corpo passasse a ser a morada de Deus. Para que ele passasse a ser a morada de Deus, precisou que Cristo morresse e derramasse o seu sangue. Esse foi o preço. E nós não podemos jogar esse sacrifício fora. Precisamos honrar esse sacrifício e cuidar do nosso corpo, sabendo o valor que ele tem. Sabendo que o sangue de Cristo foi o pagamento. E 1 Coríntios, o último verso de Coríntios que a gente vai ler, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios 10, 31. Vai ser ainda mais específico nessa questão do cuidado com o corpo. Quando se fala de corpo, não se fala apenas de mente aqui, mas de físico mesmo. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Afinal de contas, Ele habita em nosso corpo. Então, se você está comendo, você está colocando comidas para dentro do templo de Deus. E quais têm sido as comidas que você tem ingerido e que tem entrado no templo de Deus? O que você tem bebido que tem entrado no templo de Deus? O que você tem visto? O que você tem tocado? Quais coisas você tem colocado à exposição do templo de Deus? É algo alarmante muitas vezes a gente pensar nisso. Porque se a gente for fazer uma reflexão, talvez a gente não esteja se alimentando, bebendo, cuidando do nosso corpo com essa concepção de que ele é templo do Senhor. O que nós temos feito com o nosso corpo? O que nós temos feito com o templo de Deus? Irmãos, nós somos adventistas do sétimo dia e a nossa igreja nasceu em um contexto em que nós sabemos que recebemos uma mensagem específica sobre saúde. Nós tivemos instruções especiais. Mas talvez o que nós não saibamos tanto é que os primeiros adventistas, antes de receberem a mensagem de saúde, eles sofriam com muitas doenças e morriam muito cedo. Aqui na nossa revista de mordomia, que você recebeu provavelmente aí, aqui na página 21, nós temos uma pesquisa, né, aí na metade do primeiro parágrafo da página 21, que diz assim: numa pesquisa feita por Roger Kuhn, na época membro do Centro White da Conferência Geral, em Washington, D.C., foi visto que da população adventista que viveu entre os anos de 1850 e 1863, 25% morria antes dos 8 anos de idade e 50% antes dos 30 anos. Olha só que coisa séria, né? Ou seja, do ano de 1850 até o ano de 1863, em que os adventistas ainda não tinham recebido a mensagem de saúde, 50% morria antes dos 30. E quais eram as causas? Aí nós temos também a informação: problemas pulmonares, tifo, desinteria e outras enfermidades comuns à época. Antes da mensagem de saúde, o povo adventista demonstrava ainda não saber a forma
de lidar com a sua saúde. E isso, obviamente, passou uma mensagem clara a Deus de que algo precisava ser feito e que ele devia intervir de alguma forma e instruir o seu povo para que isso parasse de acontecer. Para que o seu povo tivesse mais longevidade e tivesse mais tempo para efetuar a sua obra. Então, a partir dessa realidade, a mensagem de saúde foi entregue aos adventistas. Ellen White teve visões, e nessas visões se tinham alimentos muito específicos que nós não devíamos consumir, e que tipo de dieta alimentar nós devíamos seguir, e que hábitos de vida nós deveríamos seguir. Infelizmente, em um seminário de 25 minutos, a gente não pode contemplar toda essa verdade, todos esses hábitos específicos, comidas específicas. Infelizmente, a gente não pode fazer isso em tão pouco tempo. Mas existem literaturas que são extremamente completas e que, garantidamente, se você ler, você saberá exatamente como se alimentar. Livros como Ciência do Bom Viver. O livro A Ciência do Bom Viver marcou a minha vida em alguns assuntos nutricionais que eu não sabia, e a partir de passar a saber, eu com certeza coloquei em prática. E nós devemos ter contato com esse tipo de literatura, porque não é nada teórico, difícil de entender, a linguagem é clara e simples. O indivíduo que lê livros como A Ciência do Bom Viver vai saber exatamente o que fazer com a alimentação, porque infelizmente nós vivemos em um mundo em que nós não somos educados a saber o que comer, o que beber. Nós não somos educados a isso. Não tem uma disciplina na escola que ensine nutrição. E isso não é coincidência. Isso é uma armadilha de Satanás. Ele, com as suas artimanhas, quer fazer com que as pessoas do mundo comam descontroladamente, desordenadamente, tenham hábitos de vida completamente insalubres, para que de alguma forma ele atrapalhe a comunicação de Deus com os homens, porque afinal de contas, o nosso corpo é templo do Senhor, e o templo é o lugar onde Deus se comunica com os homens. Então, enxergando, portanto, isso como artimanha do inimigo, se torna ainda mais urgente que nós cuidemos do nosso corpo. Porque se não cuidarmos, o nosso meio de comunicação com Deus, o nosso templo, estará atrapalhado, e isso, no tempo do fim, faz toda a diferença. Toda a diferença. Irmãos, tem uma citação aqui de um dos manuscritos de Ellen White, de uma das suas visões, que está em azul aí na página 21, e diz assim: vi que agora devíamos ter especial cuidado da saúde que Deus nos deu, pois nossa obra ainda não tinha sido realizada. Nosso testemunho ainda precisava ser dado e teria influência. Isso foi uma das visões em 1963 que Ellen White teve, e a partir daquilo os adventistas começaram a ter um tratamento diferente com a saúde. O recado era: precisamos ter um cuidado especial com a nossa saúde, porque a nossa obra precisa ser efetuada. E ela fala aqui de uma coisa importante, que é o testemunho. Você ter hábitos de vida saudáveis não é bom simplesmente para que você mantenha seu canal de comunicação com Deus limpo, mas que você sirva de testemunho para as pessoas. O nosso corpo, o nosso templo, também faz parte do nosso testemunho. Por quê? Se nós aparentemente, na aparência, somos descontrolados, somos glutões, isso mostra às pessoas que nós não temos domínio próprio. E como mordomos, todas as nossas faculdades mentais, físicas, devem estar sob o domínio de Deus, do Espírito Santo, do seu real dono. Nós não somos os donos. E precisamos mostrar às pessoas que o dono cuida muito bem do que é seu. E meu tempo já está indo embora, eu vou só concluir.
Essa parte azul ainda diz assim no final: a obra que Deus requer de nós não nos isenta de cuidar de nossa saúde. Quanto mais perfeita for nossa saúde, tanto mais perfeito será o nosso trabalho. Isso diz muita coisa, não diz? Se o nosso trabalho tem sido fracassado, tem sido lento, defeituoso, talvez o nosso templo também esteja assim. E a primeira atitude é mudar o templo, arrumar o templo, reformar o templo, para que assim, com tudo organizado, o nosso trabalho seja tão perfeito quanto nós queremos que o nosso templo seja. E eu vou ler aqui mais uma citação, está na página seguinte, na 22. Depois disso, nós vamos caminhar para o fim. Que diz assim, na sexta linha do segundo parágrafo da página 22, diz assim: o povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Têm a fazer por si mesmos uma obra que não devem deixar que Deus faça por eles. Deixou Deus esta obra para que eles a fizessem. É uma obra individual. Um não pode fazer pelo outro. E aí vem 2 Coríntios 7:1 que diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A glutonaria é o pecado prevalecente nesta época. O apetite concupiscente tem tornado homens e mulheres escravos, obscurecido seu intelecto e embotado suas sensibilidades morais, a tal ponto que as sagradas e exaltadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja. Veja, o apetite concupiscente, ou seja, o apetite que não é dominado por você, é dominado pelas suas tendências. Esse apetite, a glutonaria, tem obscurecido a mente, tem tornado a mente preguiçosa, tem feito o raciocínio ficar mais lento. A influência das gorduras, do açúcar, da falta de água, tem feito a nossa mente ficar obscurecida e dessa forma a verdade da palavra de Deus não tem chegado com o impacto que deveria. Ela chega, mas a nossa mente está tão preguiçosa que ela não assimila e não tem a disposição de colocar em prática. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Por quê? Porque nós perdemos a sensibilidade. E nós precisamos resgatar essa sensibilidade, reformando o nosso templo, tirando desse templo todo tipo de imundícia e purificando o templo, porque ele é o nosso canal de comunicação com Deus. A informação mais básica sobre essa purificação que nós temos, a mais básica, porque nós temos informações mais específicas, mais avançadas nos escritos de Ellen White, nos livros que nós temos sobre saúde, mas a informação mais básica que nós temos são os 8 remédios naturais. Isso é o que, de mínimo, nós podemos saber. Quais são os 8 remédios naturais? Eu não vou ter tempo de comentá-los, mas na revista você tem comentários que você pode ler depois. Os 8 remédios naturais são água, exercício físico, luz solar, ar puro, alimentação equilibrada, temperança, confiança em Deus e repouso. Isso é o que deve entrar no templo do Senhor. É isso que vai nos purificar e é isso que vai nos preparar para que nós estejamos aptos ao alto clamor do terceiro anjo. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar o seminário. Assim como estamos mesmo sentados, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos, Senhor, que talvez nós não tenhamos cuidado suficiente com o Teu templo. Nos perdoe, ó Pai, por termos sido mordomos negligentes, infiéis. Nos torne fiéis, santos e purificados. Que o nosso domínio próprio seja exercido e que nós possamos fazer escolhas inteligentes em nossa vida.
que nós possamos limpar o canal de comunicação que nós temos com o Senhor, que nada possa nos atrapalhar de ouvir a Tua voz. Nós queremos tirar de nós todo tipo de preguiça, todo tipo de indisposição que esses hábitos errados de vida têm provocado em nós. Faça a Tua reforma, Senhor, e que nós sejamos mordomos Teus, também no estilo de vida. Um estilo de vida saudável de acordo com aquilo que o Senhor sonhou para nós. Nós te pedimos que o Senhor continue acompanhando essa programação, abençoando e instruindo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.